Funcionários públicos só sabem fazer provas. Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere-se se inscrever no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que funcionários públicos não são necessariamente bons profissionais e por que a tendência é que a longo prazo eles sejam sempre menos produtivos e menos eficientes e sejam sempre péssimos profissionais. É um sonho da maioria dos brasileiros se tornar funcionário público e o Estado brasileiro tem sempre crescido e angariado mais funcionários públicos e as pessoas têm diversos motivos para entrar nesse ramo, para entrar nessa coisa de ser funcionário público, para ter essa vontade. Às vezes a pessoa enxerga que tem maior rentabilidade, às vezes é porque realmente o salário é alto, às vezes é porque tem tais benefícios que a pessoa quer, às vezes é porque tem estabilidade. Mas eu não estou aqui para falar que você deveria ser funcionário público, muito pelo contrário. Funcionários públicos em geral não são péssimos profissionais, eles são bons em fazer provas. Mas vamos nessa. Deixa eu me explicar a princípio de onde vem essa crítica de que funcionários públicos só sabem fazer prova. Deixa-me começar. Sobre o que vamos falar. Existem duas questões principais que vão fazer com que funcionários públicos, principalmente a longo prazo, sejam piores do que pessoas que passam pela iniciativa privada. Sejam menos produtivos, menos eficientes e menos profissionais mesmo. Eu vou dividir isso aqui em duas partes, né? Tem recrutamento e seleção, que eu vou falar primeiro, né? Que é a parte onde você angaria, você consegue os funcionários, consegue os colaboradores. E depois eu vou falar sobre questões relativas o decorrer da carreira da pessoa e o tempo que ela fica na empresa. Enfim, vamos começar falando sobre recrutamento e seleção de funcionários. Na iniciativa privada, nós temos mecanismos diferentes para fazer entrevistas e análises de currículos para poder escolher qual dos candidatos vai se candidatar, vai ser efetivado em determinada vaga. Então, em geral, as pessoas mandam currículos para a empresa e aí a empresa vai analisar os currículos, vai selecionar pessoas e aí vai fazer um processo seletivo todo para poder decidir quem vai ficar com qual vaga. Apesar de que hoje em dia há um movimento grande também de headhunting, né, que é quando pessoas procuram exatamente uma pessoa para contratar em vez de abrir vagas e esperar que um monte de gente apareça. Mas isso não importa muito. O que importa é que os processos de construção, os processos seletivos, eles são construídos, na verdade, de uma forma a buscar sempre objetividade e buscar alinhar a personalidade, as competências de uma pessoa ao cargo dela. Então, a tendência é, por exemplo, se uma pessoa vai se candidatar para ser auxiliar administrativo, aí as pessoas querem que ele seja organizado, que ele seja respeitoso, que ele seja tal e tal coisa, que ele tenha tal formação, talvez, coisas nesse sentido. E isso vai depender de cada situação e de cada cargo e de cada empresa. Mas, via de regra, eles vão sempre evoluindo nesse sentido e a tendência do mercado é fazer cada vez processos seletivos mais eficientes, que gastem menos tempo e que consigam selecionar melhor as pessoas, que também tenham um menor custo para ser feitos. Isso é uma dinâmica básica de mercado, né? Sempre a tendência é a produzir o máximo com o mínimo. Mas enfim, além disso, além disso não. Isso é no caso das empresas, das instituições privadas, né? Da iniciativa privada. Já nas instituições públicas, as pessoas chegam lá e viram funcionários a partir de dois sistemas. Ou elas são indicadas, ou elas são concursadas, elas fazem um concurso para participar daquilo. Tá? Sobre as indicações eu vou falar mais adiante no vídeo, mas vamos focar um pouco primeiro nos concursos. O que é concurso? É quando se junta um monte de gente e o Estado diz, não, a gente tem tantas vagas para tal coisa. E aí as pessoas estudam, fazem provas e o Estado analisa as formações da pessoa para definir qual pessoa deve estar em qual vaga. Por que isso é problemático? Porque as provas são subjetivas, porque o Estado produz elas baseado no que ele acha que vai ser necessário para o cargo, mas o Estado não sabe.
porque ele não tem uma demanda real, então ele não sabe exatamente quais são as vontades dos consumidores e não tem também um mecanismo de preços para ajudar nisso. Então, as provas são completamente subjetivas. Os assuntos cobrados nas provas às vezes não são necessários para o cargo em si, às vezes não são utilizados no cargo em si, e o contrário também acontece. Às vezes a prova não pede alguma coisa, mas que vai ser muito útil aquele conhecimento que não está sendo avaliado pela avaliação. Então, por exemplo, se for só uma avaliação escrita, aí tem o problema de aquele emprego necessariamente precisar de competências socioemocionais e que talvez, por só estar fazendo uma prova, não é possível precisar, no sentido de alcançar com precisão um perfil adequado de pessoa para aquela vaga. Então, é por isso que eu falo que funcionários públicos só são bons em fazer prova. É nisso que eles são bons estudantes, eles não são necessariamente bons profissionais. Então, eles vão estudar por meses para fazer um concurso, aprender um monte de coisa teórica para poder fazer um concurso. Isso no caso de concursos escritos. Porque, assim, via de regra tem provas, mas às vezes não é só prova, às vezes é condicionamento físico, às vezes é outro tipo de processos seletivos. Mas todos eles são igualmente subjetivos, porque o Estado não tem demanda real. Então, ele não sabe o que o mercado quer dele. Porque ele não segue o mercado não quer nada dele, ele obriga o mercado a consumir dele. Na verdade, ele consome a riqueza do mercado. Então, ele não precisa se preocupar com os funcionários serem bons profissionais, eles estarem adequados para a vaga, eles terem os treinamentos específicos, eles serem bons. Então, no processo seletivo, você já percebe que funcionário público só serve para fazer prova. E com o decorrer do tempo, você vai perceber que a tendência de funcionários públicos é ficar muito tempo em um cargo, é ficar muito tempo na empresa estatal. Né? Empresa estatal é meio sacanagem. Né? Não existe empresa estatal, porque não é uma empresa, na verdade. Não é uma empresa, é uma instituição estatal. Não é uma empresa porque não segue mecanismo de mercado, então não é uma empresa de verdade. Então os funcionários, os colaboradores, eles ficam na empresa por muito tempo, porque eles têm maior... esqueci o nome. Eu falei mais cedo no vídeo. Eles têm maior... Pô, minha câmera tá toda hora ficando escura, cara. Revoltante isso, peraí. Gente, câmera, alô? Aí. Eles têm maior estabilidade, eu lembrei da palavra. Funcionários públicos têm uma tendência a ter uma maior estabilidade, porque quando eles se tornam concursados é mais difícil demiti-los por conta da legislação no caso do Brasil. Eu não sei ao redor do mundo, mas eu estou falando mais no caso do Brasil. Mas essa análise sempre vai ser parecida, não vai destoar muito disso. Então, eles vão ter maior estabilidade no cargo, porque vai ser mais difícil demitir eles, porque tem que ter toda uma justificativa, tem que ter denúncia, ou alguma coisa de corrupção, alguma coisa assim para poder demitir o cara. Você não pode demitir ele do nada. E também, como não tem como ter uma métrica do desempenho de cada um, já que não tem um produto final que é requerido pelo mercado, então não há demanda, você não tem como descobrir exatamente quem produz mais e quem produz menos por meios objetivos. É sempre meios subjetivos que você faz essa análise, no caso de instituições públicas. Isso não acontece em instituições privadas. Em instituições privadas, a tendência é que as pessoas que são mais produtivas, que são melhores na sua função, que desempenham um papel melhor, vão se manter na empresa ou vão subir de cargo na empresa. E a tendência das pessoas que são piores, que não produzem tanto, que trazem prejuízo para a empresa, é que elas sejam demitidas. Então, a longo prazo, no mercado só ficam os melhores. Enquanto que no funcionalismo público, se você for bom, se você for horrível no seu trabalho, a tendência é que você vai continuar lá, a não ser que ocorra alguma coisa muito específica de alguém te denunciar por algum motivo, e tem chance de você ser demitido, não é 100% de chance de você ser demitido. Então, assim, funcionários públicos, via de regra, só servem para fazer provas. Eles são bons em fazer provas que o Estado define a forma que ele quer a prova. É a mesma coisa do Enem. O Enem não está provando que é uma pessoa inteligente. Se você tirou uma nota boa no Enem, não quer dizer que você é inteligente. Quer dizer que você sabe estudar o assunto. Você sabe aprender e compilar esses assuntos para fazer uma provinha específica. Mas essa prova não demonstra nada sobre você. Ela só demonstra, no máximo, a sua capacidade de
resistência para ficar suportando uma tensão e fazer uma avaliação longa e com muita leitura. É o máximo que você tem. Isso não prova que você é um aluno, uma pessoa muito capaz de aprender medicina, muito capaz de aprender engenharia, uns cursos de exatas assim pesados, entendeu? Não quer dizer que você é bom nisso. Da mesma forma que quando você faz seu concursinho público para entrar numa vaga de sei lá o que, qualquer merda aí que você queira fazer, você não acaba sendo melhor, sendo bom, sendo eficiente para poder estar lá. Você só precisa saber fazer a prova do jeito que o Estado quer que você faça. Então, assim, nem temos certeza, no caso do concurso, no caso do Enem também, se os assuntos são úteis para alguma coisa, entendeu? Vou ler Machado de Assis para poder fazer tal questão do Enem. Cara, qual a utilidade para um cara que vai fazer engenharia petroquímica saber o que Machado de Assis acha de tal coisa, saber tal texto e saber o movimento arcadista do barroco que teve, de sei lá onde? Cara, não faz o menor sentido, entendeu? Então, os funcionários públicos são bons em fazer provas e eles fazem provas do jeitinho que o Estado quer. E é por isso que eles conseguem as vagas. E aí, a partir disso, eles vão viver de dinheiro roubado, vão começar a gozar da população, gozar dos benefícios, mediante a subtrair de outras pessoas, né, direta ou indiretamente, no caso de funcionários públicos, por exemplo, da Polícia Federal ou da... não é Justiça Eleitoral, esqueci o nome. Do pessoal que cobra imposto, aquele pessoal lá que vive para roubar, esqueci o nome deles. Enfim, não importa tanto. Acho que é isso. Não sei se tem muito mais o que falar. Sobre a questão da indicação. Quem indica você é um funcionário público. Então, por consequência, você também não precisa ser eficiente. Se ele que está te indicando não é necessariamente eficiente, por que a palavra dele tem um peso para fazer você entrar em determinado cargo? Não faz sentido. Entendeu? É simplesmente corporativismo e é isso. Não tem muito o que dizer além disso. Uma ressalva, podem ter funcionários públicos que sim são eficientes, mas esses são muito poucos e a tendência é que eles já têm muita experiência no mercado privado e já têm alguma habilidade e provavelmente eles têm emprego no privado e no público. Porque se um cara é muito bom no privado, ele geralmente não vai para o público, porque ele sabe que ele é capaz, as empresas querem ele quer... e ele percebe que ele vai alcançar maiores resultados se ele abrir um negócio próprio ou se ele continuar na iniciativa privada. Mas assim, por exemplo, professores que já tiveram anos na iniciativa privada e hoje em dia são professores públicos, que ao mesmo tempo são professores privados, tem uma chancezinha dele ser produtivo. Mas a tendência é que ele não seja. Então é tipo 1 em 1 milhão. Mas é isso. Acho que é isso que eu tinha para falar de funcionário público hoje. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Tô começando a postar mais de tardezinha pra noite, porque eu tô percebendo que tem mais gente vendo quando eu posto esses horários. Não vou mais postar meio-dia, provavelmente. Mas é isso. Se cuidem. Perdão. É isso. Tchau, tchau.